Olá, muito boa tarde a todos e a todas. É muito bom estar aqui. Tem sido uma inspiração ver como tantas e tantos camaradas das mais diversas gerações se têm juntado e têm feito todas as lutas que contam no interior. Não desistem do interior. Sabem que no interior não ganha o conservadorismo, mas ganha sim a força de quem resiste, de quem quer aqui morar e de quem quer que toda a gente, independentemente da sua condição, viva de cabeça erguida. É assim a esquerda, a que não desiste em nenhum momento. É assim com o Pedro Cardoso na Guarda, é assim com o André Xavier em Bragança, é assim com a Cristina Guedes em Castelo Branco, é assim com a Nara Teixeira em Vila Real e é assim com a Manuela aqui em Viseu. Que grande caminho que temos feito. Queria agradecer ao Rui David ter começado esta campanha connosco neste comício. É sempre tão bom fazer estas campanhas e contar com o Rui David, com a sua música, com a sua clareza iluminada sobre os dias que vivemos. É também isso que nos traz a cultura e a arte, à política, ao pensar, ao que queremos ser como país. Nos últimos tempos temos ouvido discutir muito qual é o modelo económico que afinal queremos para Portugal. E ouvimos a direita dizer que este é um tempo de crescimento económico e propõe-nos como crescimento económico coisas extraordinárias como baixar os impostos aos mais ricos, privatizar serviços públicos e dizer a quem trabalha que é normal que o salário seja baixinho, logo se vê um dia, talvez lá cheguemos a salários dignos. O modelo económico que a direita nos vem oferecer nestas eleições é exatamente igual ao modelo económico que nos ofereceu sempre e que se provou sempre errado. Eu diria mesmo mais, que o Bloco de Esquerda provou que é errado. Em 2015, com a força do Bloco, foi possível fazer um acordo para este país, um contrato para este país, que acabou com cortes em salários e em pensões, que deu horizontes de dignidade e o país viveu o seu período de maior crescimento desde que entrou no euro. Provámos que era errado que o caminho de Portugal fosse o corte nos salários e nas pensões. Provámos que é quando se respeita quem trabalha que o país fica melhor. Não, o país não fica melhor quando as pessoas vivem pior, o país fica mesmo melhor quando as pessoas vivem melhor. Vejam lá. Provámos isso mesmo, mas sabemos do tanto que falta por fazer. Lembramo-nos que a direita sempre teve o projeto de cortar em salários e pensões. E sabemos, e aqui no interior sabe-se com tanta dificuldade o que foi o projeto de aniquilar o Estado Social e os serviços públicos. As centenas de escolas que fecharam. Os centros de saúde e extensões de saúde que fecharam, os tribunais encerrados, os postos de correio que desapareceram, as populações cada vez com menos serviços públicos, cada vez com mais dificuldade, os quilómetros e os quilómetros de ferrovia que foram sendo abandonados e destruídos. E sempre com esta ideia de que não é possível, vive pouca gente, não há recursos no interior. Pois nós estamos aqui para dizer que isso é mentira. Foi o encerramento dos serviços públicos. Foram os negócios predatórios do interior que lhe retiraram população e possibilidade. E estamos aqui para afirmar este compromisso forte de coesão territorial e de uma economia mais justa, de reabrir serviços públicos onde eles são precisos e de garantir que no interior tem de ficar cá também a riqueza que é produzida. Hoje começámos o dia em Miranda do Douro, numa daquelas 6 barragens que a EDP vendeu num negócio de 2.200 milhões de euros e sobre o qual não pagou ainda um tostão de imposto de selo. Vejam lá, qualquer pequena empresa, qualquer pequeno negócio, quando faz uma transação, paga o seu imposto. Qualquer pessoa, quando faz uma transação, paga o seu imposto. Pois a EDP vendeu 6 barragens por 2.200 milhões de euros e não pagou
o imposto de selo. 110 milhões de euros, que o Parlamento já tinha decidido e tinha dito num orçamento de Estado, lei do nosso país, que iria reverter para o povo da terra de Miranda e para um fundo para desenvolver aquela região. E a EDP não pagou. Quando alguém disser que o interior não produz riqueza, ou que não há aqui dinheiro para ter os serviços públicos, o investimento, o emprego de qualidade que é preciso, lembrem-se deste número. A EDP está a dever 110 milhões de euros ao povo de Miranda do Douro e isto é só a ponta do iceberg dos tantas centenas de milhões de euros que os poderosos deste país tiraram ao interior e que estão a dever aqui a estes concelhos. E eu vos digo que o Bloco de Esquerda está cá para acertar as contas. Não é por acaso. Não é por acaso que há tanta gente com vontade de se livrar dos empecilhos da esquerda. Não é por acaso que aparece um discurso de normalização de projetos de bloco central para voltarmos a uma alternância sem alternativa, para se voltar àquela espécie de governação das maiorias absolutas ou do bloco central que foram sempre tão permeáveis aos grandes interesses económicos. Não é por acaso. Olhemos para a EDP. A EDP foi privatizada e neste processo de privatização da EDP e de todos os negócios mirabolantes que foram feitos, há nada mais, nada menos do que 18 ex-ministros e ex-secretários de Estado do PS e do PSD que transitaram pela EDP. Isto é a porta giratória. Isto é o Bloco Central. Isto são maiorias absolutas e é contra esta economia do privilégio, em que há uns poucos grupos económicos que são autênticos abutres da economia nacional, que o Bloco de Esquerda se levanta e diz que sim, podemos fazer melhor, seremos muito mais exigentes e vamos lutar por essa economia da igualdade que dará possibilidades a todo o país, incluindo no interior. Vejam bem, agora que se fala do Programa de Recuperação e Resiliência, há tantos destes abutres da economia portuguesa que quererão tudo para que a esquerda não tenha uma palavra e possam fazer negócios com governos de maioria absoluta, seja ela na forma que for, porque isso sim, sempre lhes deu conforto. Foi sempre nas maiorias absolutas. Foi sempre no Bloco Central, foi sempre na alternância sem alternativa de PS e PSD que os abutres da economia portuguesa encontraram o conforto das portas giratórias para os negócios milionários que assaltaram o país. Muitos deles estão hoje na Justiça, como as 27 barragens a que Manuel Pinho prolongou o período de concessão num negócio que assaltou o país e que ainda está por explicar. Tanto do que foi feito deste assalto à economia, destes milhares de milhões de euros que o nosso país perde, foi feito com maiorias absolutas e foi feito com governos de PS e de PSD. E é por isso que agora que queremos recuperar a economia portuguesa, é por isso que neste momento em que estamos a discutir que investimentos faremos para o futuro, o Bloco de Esquerda é a força mais necessária, porque será a força não dos abutres do costume, mas deste povo que trabalha e sim, tem direito a muito melhores condições de vida, tem direito aos seus serviços públicos, tem direito ao salário digno, tem direito à sua terra. Olhemos para o interior e para o que se tem passado, para esta riqueza que nos dizem que não há cá. Na verdade, olhamos à volta e, bem, se falarmos das barragens, quantas terras não foram inundadas? Quantos caminhos não ficaram cortados? Ferrovia que foi destruída. Em nome de barragens, que produzem boa parte da energia do país e, portanto, boa parte da riqueza do país. E o que é que fica no interior de toda esta riqueza que é produzida? Mas não são só as barragens. Aqui já os meus camaradas falaram, as minhas camaradas e bem,
dos tantos negócios de prospecção e de minas, tanta mina a céu aberto, que deixa crateras no interior e querem continuar a fazê-lo. Tanta riqueza que daqui foi tirada e quem aqui vive ficou com os danos ambientais e viu essa riqueza ser retirada para outro lado qualquer. Não ficou aqui o emprego, não ficou aqui sequer o pagamento dos impostos. Olhemos à nossa volta. Estamos em Viseu, um dos distritos que foi mais afetados pelos grandes incêndios, tragédia do nosso país. Há quem ganhe com os eucaliptos até perder de vista. É a indústria da celulose. Mas o que é que deixam aqui no interior que sofre com os incêndios e com as alterações climáticas sofrerá cada vez mais se nada for feito? O interior tem sido assaltado de tantas formas. Pelo encerramento dos serviços públicos, pelo fim da ferrovia, pelas PPPs rodoviárias, pelos escudos que afinal têm portagens e também por estes negócios extrativistas de milhões que levam tudo daqui e não deixam aqui nada. É esta injustiça que queremos travar. É contra esta desigualdade que nos levantamos. Não aceitamos, como dizia a Manuela, esta ideia de um interior de mão estendida, que aceitará financiar qualquer empresa que venha para aqui, mesmo que ofereça contratos de trabalho a 3 euros a hora. Estamos aqui porque acreditamos que toda a gente, em todo o país, viva onde vier e venha de onde vier, há de trabalhar por um salário digno, há de olhar em frente e há de poder construir a sua vida com orgulho no nosso país. Não desistimos desse país mais igual. Não desistimos dessa economia mais justa. Sabemos que ela é possível e a força do Bloco de Esquerda é a garantia dessa luta. Nestas eleições, dizemos ao que vimos. Vimos por um contrato para o país que combata a economia do privilégio e da desigualdade e que possa construir um país mais justo, a começar pelo acesso à saúde e pelo salário e pela pensão, pelos direitos do trabalho. E eu quero deixar uma garantia a toda a gente que trabalha, que constrói este país, que tem tido uma vida tão dura. A garantia de que o Bloco de Esquerda não esquece um único minuto o seu mandato e que caminhamos lado a lado para salários dignos, para pensões dignas, para o acesso à saúde que constrói a democracia e por um país mais igual, onde os jovens não queiram emigrar e possam construir a sua vida. Mas deixo uma outra garantia. Uma garantia aos poderosos que vampirizam Portugal. O Bloco de Esquerda está aqui contra a porta giratória e a economia do privilégio. Estamos aqui para um país de contas certas, em que a riqueza é justamente distribuída e em que ninguém tem direito a destruir a economia para ganhar tanto, enquanto deixa quem trabalha com quase nada. Estamos aqui para ter contas certas, sim, as contas certas do trabalho, as contas certas contra o crime económico e contra a corrupção, as contas certas que constroem a justiça no nosso país e essa garantia sabem que o Bloco de Esquerda a pode dar como mais nenhum partido neste país. Aqui estaremos. Aqui estaremos lado a lado. Aqui estaremos lado a lado, a construir esse contrato de futuro para o país. Um Bloco de Esquerda forte, uma terceira força política determinante neste país. É a derrota da direita e do seu projeto económico de fazer de Portugal um repositório de mão de obra barata da Europa. É também a derrota dos interesses económicos que vivem da porta giratória e que fazem do crime económico e da corrupção a forma do seu enriquecimento. É também vencer a extrema-direita e o preconceito, porque levamos muito a sério em Portugal, em todo o país e aqui mesmo, que toda a gente tem direito a andar de cabeça erguida. Igualdade é assim mesmo. Trabalho digno, salário digno, pensão digna, direitos respeitados,
para todos e para todas. É essa a garantia do Bloco de Esquerda. Não faltaremos ao contrato para o país. Não faltaremos a uma força decisiva de governo que faça com que em Portugal andemos de cabeça erguida e saibamos que quem aqui trabalha será respeitado. Não desistimos do nosso... Começamos a campanha no interior, que tem sido alvo da predação económica dos grandes interesses, à conta do encerramento dos serviços públicos e da destruição de emprego a que temos assistido. Porque sabemos que é tempo de equilibrar o jogo e que é possível acertar estas contas. Não desistimos do interior, não desistimos de Portugal, não desistimos deste país de que gostamos e sabemos que pode ser muito melhor. E é com quem não desiste que fazemos esta campanha lado a lado. E sabemos da força que temos todos os dias, com quem não se resigna, com quem está sempre na luta. Na luta temos estado e no dia 30 de janeiro, queiram ou não queiram, a força do Bloco de Esquerda imporá um contrato pela saúde, pelo trabalho, pelo clima e pelos direitos em Portugal.